Nós vivemos numa sociedade hoje que sofre de um grande problema, que não foi conhecido das anteriores. É que nessa sociedade as pessoas querem que haja uma amoralidade, como se o conceito de pecado não mais existisse. Assim, psicólogos definem culpa como uma frustração e ensinam as pessoas não a se arrependerem, mas a negarem aquilo que lhes incomoda, lhes trazendo culpa. Nós vemos pessoas que praticamente hoje não têm mais nenhuma moralidade sexual, porque todo tipo de sexualidade para elas é aceitável. Então a sodomia não é pecado, as relações incestuosas não são para elas pecado, até a pedofilia consentida elas não reputam mais como pecado. Na esfera sexual elas praticamente desmontaram qualquer lógica do proibido e do aceitável, caindo numa sexualidade polimorfa. Nós estamos vendo cada dia mais a esfera da moralidade retraindo-se, a sociedade se tornando não apenas imoral, que já é um problema, mas amoral, negando a própria estrutura da natureza humana, a própria consciência. Os homens do passado tinham noção de culpa e de pecado, mesmo aqueles que não eram cristãos. C.S. Lewis uma vez disse, de maneira muito acertada, que nós não estamos numa sociedade, como alguns querem dizer, neopagã, melhor que estivéssemos. Nós estamos numa sociedade, como diz ele, pós-cristã, porque na sociedade pagã, por exemplo, pessoas ofereciam sacrifícios aos seus deuses, atemorizadas, com medo de serem castigadas. Elas tinham a noção de culpa, elas tinham a noção de transgressão, elas tinham a noção de que a culpa tinha que ser expiada de alguma maneira, que a justiça de uma divindade tinha que ser satisfeita, que a ira de algum Deus tinha que ser aplacada. Elas tinham, portanto, todas as categorias de que se serve o cristianismo para transmitir a sua mensagem, ainda que elas acreditassem em coisas diferentes do cristianismo. Numa sociedade pós-cristã, entretanto, todas as estruturas que dão plausibilidade à mensagem cristã são negadas, porque é negada a natureza humana, é negada a ideia de pecado. Mesmo para aqueles que admitem alguma coisa como nociva à sociedade, eles relativizam, é nociva a essa sociedade, pode não ser aquela, é nociva hoje, pode não ser nociva amanhã, e, portanto, tiram toda a incondicionalidade da lei moral e, dessa maneira, culturalizam a moral, desfazendo a sua força, a força de sua exigência. Negam a moralidade, negam a ideia de temor de Deus como princípio da sabedoria, negam a necessidade de que para a culpa haja alguma expiação como sendo necessária, não querem nem ouvir falar em justiça de Deus ou ira de Deus. E essa sociedade amoral, sem pecado, não no sentido de que não peque, mas no sentido de que para ela não tem o conceito de pecado, essa sociedade é uma sociedade que, dessa maneira, tem maior dificuldade de ouvir o Evangelho, de entender o Evangelho. Então, urge que nós, pregadores do Evangelho, voltemos a pregar a lei. Muita gente quer melosidade e diz assim, nós temos que falar de um Deus de amor, nós não podemos falar de inferno, de castigo, de ira de Deus, nós não podemos falar de arrependimento, vamos falar só que Jesus nos ama, que Deus nos ama. Bem, se você continuar falando assim, as igrejas amanhã estarão vazias. Porque essa mensagem de um Deus de amor, benevolente, dessa maneira, que não tem nenhum conceito de lei, de transgressão, de justiça, essa mensagem é irrelevante. Só tem sentido falar em Deus me amando se eu estou realmente incorrendo no perigo de ser castigado, se existe uma culpa real e Deus, apesar dessa minha culpa, veio a mim através de Jesus para expiar a minha culpa no sacrifício de Cristo e me resgatar. E tem sentido falar no amor de Deus. Mas se é um amor que não leva em conta lei e nada, então isso não é amor. Isso é frouxidão. Um Deus como esse é irrelevante. Para que lembrar que Ele me ama se não existe nenhuma razão para esse amor ter expressão? Ele não conta positivamente nem negativamente, já que eu não estou numa situação
em que estava na iminência de ser por ele punido, de ser castigado, é exatamente o fato de que eu mereço o inferno, de que Deus não pode abrogar a sua lei, portanto tem que me julgar e me condenar, mas ele encontrou uma maneira de satisfazer sua lei para me perdoar, enviando seu filho para morrer por mim, e fez isso. É exatamente o entendimento disso que me faz compreender o quanto Deus me ama. Então nós temos que voltar à pregação profética, como os profetas faziam em Israel. Nós temos que denunciar o pecado. Nós temos que lembrar que o pecado existe. Nós temos que pregar contra as trevas. Nós temos que pregar contra o mal. Nós temos que dizer que fornicação é pecado, adultério é pecado, impureza é pecado, sodomia é pecado. Nós temos que condenar a idolatria, a feitiçaria. Nós temos que pregar contra o ciúme, a inveja, a contenda, o orgulho, a arrogância, a mentira. Nós temos que pregar contra a corrupção. Nós temos que falar contra aquilo que o homem pratica, para que as pessoas lembrem-se que isso é pecado. E que pecado não é apenas uma coisa cultural, local, temporal, condicionada. Que pecado é transgressão de uma lei eterna, de uma lei estabelecida por Deus. E que a alma que pecar, como diz lá em Ezequiel, essa morrerá. A não ser que o justo, que também é Deus além de homem, morra em seu lugar, que foi o que ele fez. Jesus, enquanto homem, morreu pelos outros homens, pôde fazê-lo porque era justo, e assim pôde morrer no lugar dos injustos. E o seu sacrifício teve valor infinito e eterno, porque ele é Deus, e tudo que Deus faz é de valor infinito e eterno. E, portanto, pôde compensar toda a eternidade que você passaria no inferno. Não há outro caminho de reconciliação com Deus senão através de Jesus. A lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Se as pessoas não estão querendo vir a Cristo, nós precisamos pregar a lei. Para elas, então, verem a sua miséria, seu estado de depravação e de iminência de castigo, e sejam assim contristadas, e possam então olhar para a cruz e ver ali o remédio de Deus, a cura de Deus, a resposta salvífica de Deus, para que depositem sua confiança inteiramente na pessoa de Jesus e o invoquem por Salvador, e Ele virá ao coração dessas pessoas para lhes mudar a vida e o coração. Então você que está me ouvindo, arrependa-se dos seus pecados, das suas transgressões, reconheça que é culpado, entregue o seu coração, a sua vida a Jesus. Você que é pregador do Evangelho, não fale de um Jesus Papai Noel, não, porque ele vai se tornar irrelevante para o mundo. Pregue a lei, mostre que há pecado, denuncie as trevas, abandone costumes mundanos e viva uma vida que possa espelhar para o mundo qual é a lei de Deus. E aí fará sentido você pregar a Cristo, se você também pregar a necessidade de arrependimento. Vamos orar a Deus nesse momento, pedir ao Senhor que abra os olhos de todos aqueles que nos ouvem nesse instante. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos e te louvamos porque temos a Tua palavra como bússola, Senhor, para o nosso caminho. Que o Teu Espírito possa abrir os olhos daqueles que nos ouvem, dilatar os seus corações, ó Pai, que possam discernir o pecado, a culpa, ó meu Deus, que possam se arrepender dos seus descaminhos e que possam voltarem-se para Jesus e entregarem a Ele os seus corações e as suas vidas, Senhor. Olha para aqueles que se dizem teus pregadores, mas que estão negligenciando, meu Deus, a mensagem do arrependimento, a mensagem, ó Pai, que fala também do juízo, que possam, meu Deus, ser completos, anunciar a cruz de Cristo, mas anunciar também, Senhor, o escopo da justiça de Deus, do castigo eterno, para que assim haja sentido em pregar a cruz, como porta de salvação, como meio de escape, como caminho de reconciliação com Deus. Tudo isso nós rogamos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.